Olá, bem-vindos à aula de Geometria Descritiva sobre rebatimentos. Finalmente, vamos aprender a rebater planos projetantes, só planos projetantes, sobre os planos de projeção, de maneira a conseguir conhecer a verdadeira grandeza de segmentos, de figuras, de tudo o que quisermos. Vamos a isso? Imaginemos aqui o espaço. Aqui eu tenho o plano frontal de projeção, aqui o plano horizontal de projeção e aqui o plano de perfil. Vamos imaginar que eu tenho um triângulo que pertence a um plano frontal. E um plano frontal é um plano paralelo ao plano frontal de projeção. Este triângulo, que pertence a este plano paralelo ao plano frontal de projeção, está em verdadeira grandeza. Ele projeta-se no plano frontal de projeção igual a si próprio. Mas imaginemos que este triângulo, em vez de pertencer a um plano frontal, pertencia a um plano vertical. Ele estaria nesta posição. Nesta posição ele já não estaria em verdadeira grandeza. Aliás, quanto mais inclinado ele estivesse, mais pequeno ele seria em projeção. Como estão a ver, ele não está em verdadeira grandeza, é só ao nosso olhar. Se eu quiser conhecer a sua verdadeira grandeza, o que é que eu posso fazer? Eu posso usar ali o traço frontal como charneira de rebatimento. O traço frontal é esta linha aqui. Imaginem como se fosse uma porta e aquilo as dobradiças. E posso rebater o triângulo sobre o próprio plano frontal de projeção. E quando ele fica nessa posição, ele fica em verdadeira grandeza. E a rebater é exatamente isto. É tão simples como isto. Imaginar que um dos traços do plano, neste caso eu imaginei o traço frontal, é um eixo em torno do qual o plano no qual existe o triângulo roda. E roda para onde? Roda até encontrar um dos planos de projeção. E quando encontrar esse plano de projeção, ele fica em verdadeira grandeza. Ora, vamos então tentar compreender como é que passamos daquela animação que estivemos a ver para dupla projeção ortogonal. Eu penso que pela animação as coisas se tornaram claras. Fazer um rebatimento é nada mais, nada menos do que utilizar um eixo e rodar aquilo que queremos até ficar numa posição que nos é favorável para compreender as verdadeiras grandezas. No exemplo da animação, usamos um plano vertical e fizemos o seu rebatimento usando como eixo aquilo que chamamos de charneira de rebatimento, o seu traço frontal. Vamos então agora transpor para a dupla projeção ortogonal. Observem aqui o exemplo que nós estivemos a dar, mas agora desenhado em perspectiva. Nós temos então aqui o nosso plano frontal de projeção, o nosso φ0, e temos aqui o nosso plano horizontal de projeção, o ν0, e temos o plano vertical, aqui representado com os seus traços desenhados a verde. E o triângulo ABC, pertencente a este plano vertical, plano delta, e se bem se lembram, o que nós fizemos há pouco foi, usando o traço vertical do plano, aqui, nós fizemos um rebatimento deste triângulo sobre o plano frontal de projeção. Na realidade, o que é que fizemos então? Vamos dar aqui o exemplo com o ponto A. O que nós fizemos foi usar como charneira o traço frontal e rodar este plano que contém o triângulo até ele ficar coincidente com o plano frontal de projeção. Vamos simular ainda aqui no espaço o que é que fizemos então. Vamos começar aqui, por exemplo, com o ponto A. Ora, o que é que nós fizemos? Eu vou pôr o cinzento um pouco mais claro. Linha. O que fizemos com o ponto A foi rodá-lo até ele ficar coincidente com o plano frontal de projeção.
o eixo de rotação estaria com centro aqui, no traço frontal, e o que o ponto A fez foi esta rotação. Quando chegou ao plano frontal de projeção, ficamos com o A rebatido. E isto foi a mesma coisa que fizemos, por exemplo, com o ponto C. Aqui está o ponto C. Nós fechamos sobre o plano frontal de projeção este plano vertical e, portanto, o ponto C, acompanhando essa rotação, fez esta semicircunferência até chegar aqui ao plano frontal e aí ficamos com o ponto C rebatido. E a mesma coisa fizemos com o ponto B. O ponto B no espaço rodou assim e quando chegou ao plano frontal de projeção ficou rebatido. Ficámos então com os 3 pontos rebatidos, A, B e C, e os 3 pontos rebatidos dão-nos o triângulo em verdadeira grandeza coincidente com o plano frontal de projeção. Mas estes 3 arcos, nós estamos aqui a representá-los no espaço. Mas como é que eles se projetam horizontalmente, que é o que nos interessa para desenhar aqui, e como é que eles se projetam frontalmente, que é o que nos interessa para os desenharmos aqui. É isso que vamos ver agora. Vamos começar primeiro por desenhar os traços do plano delta. O traço frontal é este, vou fazer a verde também. O traço horizontal é este. Vamos dar nomes às coisas, portanto este será o traço frontal do delta e este aqui será o traço horizontal do delta. Agora vou representar aqui 3 pontos, A, B e C. Não vou representar exatamente aqueles, mas vou representar de forma muito semelhante. Vou representar aqui o ponto A, que uma vez que pertence ao plano vertical, terá de ter projeção horizontal contida no traço horizontal do plano. Portanto, eu sei automaticamente que A1 terá de ficar aqui. A2 eu estou a atribuir-lhe esta cota. Vou desenhar agora um ponto B que, sendo pertencente a delta, também terá de ter a sua projeção horizontal B1 pertencente aqui ao traço horizontal do plano, portanto este terá de ser aqui B1, atribuo-lhe esta cota, B2, e vou finalmente fazer um ponto C, que também terá de ter projeção horizontal contida no traço horizontal do plano, uma vez que é um ponto que pertence a este plano projetante. Tenho então representado aqui o nosso triângulo, ABC. Lado BC, lado AB e lado AC, em projeção frontal. Em projeção horizontal, o triângulo encontra-se aqui, uma vez que os seus 3 vértices são colineares. Temos então as projeções do triângulo ABC. Em projeção frontal, A2, B2, C2. Em projeção horizontal, A1, B1, C1. Depois fecha em A1 também. E agora vamos ver como é que podemos representar estes arcos, que são o deslocar de cada um dos pontos em torno do eixo que nós escolhemos como charneira
traço frontal do plano. A primeira coisa a compreender é a seguinte: se eu escolho como charneira de rebatimento ou eixo de rebatimento o traço frontal, significa que ele é fixo e tudo o que existe nele é fixo. É como numa porta. As dobradiças de uma porta, quando a porta abre e fecha, não saem do mesmo sítio, são fixas. E então, se eu escolho como charneira de rebatimento o traço frontal, a primeira coisa a saber é que o traço frontal, depois de rebatido, é coincidente com ele próprio. Simplesmente porque não se move. Mas vamos então agora interpretar como é que é a representação horizontal e frontal destes arcos. Vamos começar aqui pelo ponto A. Ora, o ponto A, ao descrever este arco, ele não vai alterar a sua cota durante o percurso. Ele não vai de repente ficar mais alto e depois mais baixo. Ele não anda aqui às ondas. Ele descreve este arco em que cada um dos pontos deste movimento mantém sempre a mesma cota. Então eu posso dizer que este arco é um arco horizontal. Ora, se é horizontal, todos os pontos têm a mesma cota, a representação frontal deste ponto será uma linha com todos os pontos com a mesma cota. Eu posso entender que a representação frontal daquele arco é esta linha que eu acabei de fazer agora. É uma linha horizontal. Este arco, visto de frente, fica reduzido a este segmento de reta entre A2 e A rebatido. O arco é horizontal e, portanto, tem uma representação paralela ao eixo X, como tudo o que é horizontal. Então eu posso logo interpretar que aquele arco visto de frente, em projeção frontal, irá ficar algures aqui. Eu não sei onde é que ele termina. Não é? Eu aqui já estou a ver que ele termina em A rebatido. A rebatido irá ficar algures por aqui. Eu não sei onde ainda. Mas sei que aquele arco visto de frente há de estar aqui. Começa aqui e termina num sítio qualquer aqui que eu ainda não sei qual é. Então agora eu preciso de ver em projeção horizontal até onde é que aquele arco vem. O arco que está aqui, em projeção horizontal, está em verdadeira grandeza, porque se ele é horizontal com todos os pontos com a mesma cota, significa que visto em projeção horizontal tem verdadeira grandeza. E é um arco realizado como? É um arco realizado em torno deste eixo, portanto, visto de cima, o eixo está aqui, todo contido num ponto. E se está em verdadeira grandeza, basta só abrir o compasso até A1, que é a representação do A, e descrever o arco tal como eu o vejo. Centro aqui, abertura até aqui e descrevo o arco. Vamos ver primeiro aqui em perspectiva. Este arco é um arco que tem centro aqui, abertura até aqui e fica assim. Aqui na dupla projeção ortogonal será então um arco centro aqui, a abertura até aqui e vai até ali. Este ponto que eu encontrei agora aqui no desenho, é este. Se vocês virem bem, agora, basta-me subir e estas duas representações do arco encontram-se exatamente no A rebatido. Portanto, o que eu fiz agora foi, a partir daqui, ir ao encontro da cota que eu já tinha encontrado e onde os dois se encontram. A projeção frontal e a projeção horizontal do arco, onde ambas se encontram, eu tenho o A rebatido. E o rebatimento é só isto. É tão simples quanto isto. O rebatimento de um plano vertical. Vamos fazer agora, por exemplo, para o ponto C. É exatamente a mesma coisa. Ponto C, está aqui. O arco que ele descreve no espaço é isto. Este arco, em projeção horizontal, é isto. Em projeção frontal,
também é horizontal. Onde este encontra o que é que vamos fazer? Temos o ser rebatido. Vamos fazer aqui. Ora, visto de cima, o arco está em verdadeira grandeza. Porquê? Porque é horizontal. Vamos fazer o horizontal. Quando encontra aqui o eixo X, eu puxo. E onde se encontram, eu tenho o C rebatido. E a mesma coisa para o B. Centro do compasso aqui, abertura até ao B1. Escrevo o arco. A cota do B é esta, o arco é horizontal. Onde eu encontrei aqui o final do arco, onde ele encontrou o plano frontal, eu puxo linha de chamada e aqui tenho o meu B rebatido. Então eu tenho já os 3 pontos rebatidos: A, B e C. Ao unir os 3 pontos, eu encontro a figura do triângulo em verdadeira grandeza. Este triângulo aqui já é o triângulo em verdadeira grandeza. Espero que tenha sido fácil compreender a passagem do movimento da rotação do plano vertical sobre o plano frontal de projeção. O procedimento é sempre o mesmo. Nós escolhemos como charneira o traço frontal. Então o centro do compasso será sempre aqui. Os arcos, como são horizontais, vêem-se em verdadeira grandeza em projeção horizontal. Vêem-se paralelos ao eixo X porque são horizontais. E onde se encontram os respectivos, encontramos os pontos rebatidos. É sempre e só isto. Espero que tenha sido claro. Agora é exercitar até as coisas se tornarem mecânicas e automáticas. Devemos fazer um exemplo para um plano de topo, cujo exercício é quase a mesma coisa, mas a charneira de rebatimento que vamos escolher será o traço horizontal e os arcos então passarão a ser arcos frontais. Até à próxima. Bom trabalho, bom estudo. Façam exercícios. Até à próxima aula.